dito na última aula, na nossa plataforma, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático e aqui estou eu na nossa sala, para falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 9 da nossa apostila de atendente de farmácia. Esse capítulo 9, ele está falando sobre a bula do medicamento. Então, vocês podem pegar já a apostila de atendente de farmácia, ir lá no capítulo 9 e fazer a leitura desse capítulo 9. Além da leitura do capítulo 9, eu também vou deixar o material, os slides na plataforma para vocês. Então vamos lá, o que seria a bula do medicamento? A bula do medicamento é como se fosse o manual de instrução do medicamento. Ali na bula está dizendo como você toma, o que você faz se você tomar uma dose acima do normal, quem fabricou, quem foi o responsável, qual ano que fabricou. Então hoje, nessa aula, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a importância da bula e reconhecer a sua funcionalidade. Como eu já falei, qual é a funcionalidade? Ela é o manual de instrução daquele medicamento. Todo medicamento precisa ter bula. Até aquele medicamento que a gente compra em cartelinha, ele precisa vir com a bula. A bula, ela é essencial em todos os tipos de medicamento. Não sei se vocês passaram por essa época aqui, mas essa época existiu. É a época que a gente não conseguia enxergar muito bem o que estava escrito na bula. A gente precisava de uma lupa de aumento para conseguir entender o que estava escrito naquela bula, porque vinha em letras muito pequenas. Isso já foi padronizado pela Anvisa e nós vamos ver na aula de hoje. Outra coisa que foi padronizada pela Anvisa era que antigamente a gente tinha uma bula só, tanto para o paciente quanto para o profissional da saúde. Hoje em dia já mudou, porque o que acontecia? Acontecia exatamente o que está nesse desenho aqui. A pessoa leiga em relação a termos técnicos de medicamento, de anatomia, de corpo humano, fisiologia, ela não conseguia entender o que estava escrito na bula. A enzima tal faz reação com o composto tal, e a pessoa ficava louca, não queria ler aquela bula, não queria mais saber de nada, tomava o medicamento de qualquer forma. Hoje em dia, isso já não existe mais, porque a bula está mais fácil de se entender, e eu desafio vocês a pegar uma bula em casa e falar para mim como que ela está padronizada, como que ela está formada. Vamos lá, aqui tem uma definição do que é a bula. A bula é um documento legal sanitário que serve para você obter informações e orientações sobre o medicamento necessárias para você fazer o uso eficaz e seguro. Então, para o medicamento ser eficaz e seguro, você precisa ler atentamente a bula. Muitas pessoas tomam o medicamento e depois, o medicamento não deu certo. Quando vai ver, é porque na bula estava escrito para tomar de um jeito e eu tomei de outro. É porque eu não armazenei o medicamento como estava escrito na bula. Ou seja, não leu o manual de instrução. Hoje em dia a gente nem precisa mais de dicionário para ler a bula, porque a bula tá uma belezura para a gente ler. Qual é a norma que regulamenta a bula? Essa norma, ela foi elaborada, é uma RDC, né, gente? Como a gente já falou várias vezes aqui, só relembrando, porque a gente vai relembrar várias coisas. RDC é Resolução de Diretório Colegiado, de 2009. Essa resolução foi a número 47. E ela foi publicada no dia 19 de janeiro e ela estabeleceu normas de elaboração, harmonização, de publicação e disponibilização das bulas dos medicamentos. Então, por exemplo, a bula, a partir desse momento, dessa RDC, que foi publicada
no dia 19 de janeiro de 2010, a partir desse momento, ela teve que sofrer uma adequação, e isso ocorreu ao longo de 2011, onde os fabricantes eles tiveram que harmonizar fonte da bula, colocar a bula para o paciente, bula para o profissional da saúde, e colocar a bula de uma maneira que o paciente conseguisse fazer a leitura. Nós temos bula também em formato especial. Que formato especial é esse? Por exemplo, uma pessoa que tem problema de visão, ela enxerga pouco ou ela não enxerga nada. Ela pode pedir para o laboratório entrar em contato com o SAC e pedir para o laboratório a bula no formato de braille, impressa em braille, impressa em fonte ampliada ou até mesmo a bula em áudio. Então ela pode ter a bula nesses 3 formatos se ela tiver algum problema de visão. Essa bula está disponibilizada em 3 formatos, porém você precisa entrar em contato com a empresa, e a empresa ela tem um prazo de 10 dias úteis para enviar essa bula para o cliente que fizer a solicitação, tá? Então, como eu faço para conseguir essa bula em formato especial? Ela é gratuita e você que precisar vai fazer o contato com o SAC e em 10 dias úteis eles vão enviar a bula para o seu endereço. Como eu falei para vocês, nós temos hoje dois tipos de bula. A bula para o paciente, destinada para o paciente, que tem termos mais acessíveis, não tem tantos termos técnicos, e tem a bula também para o profissional da saúde. Aí a bula do profissional da saúde é uma bula mais elaborada, com mais termos técnicos, porque está lidando com um farmacêutico que estudou durante 5 anos, termos técnicos, médicos que estudou muito tempo, então essa bula é uma bula mais elaborada. Quando essa bula era a mesma bula do médico e bula do paciente era a mesma, o paciente não conseguia entender nada da bula. Então muitas das pessoas deixavam de ler porque não conseguiam entender. Outra coisa muito importante, que é bom vocês anotar no caderno de vocês, é a estrutura da bula. Vocês podem pegar uma bula e ver como que ela está estruturada. Pega uma bula aí na casa de vocês. Vê como ela está estruturada. A primeira parte, a parte de cima da bula, que seria essa parte aqui, ó, é a parte de identificação do medicamento. Nesse caso aqui, eu coloquei o Tilenol, então o nome seria o nome que está aqui, medicamento Anvisa, para não fazer a propaganda do medicamento, poderia estar escrito Tilenol. Embaixo vem a substância, que é o paracetamol, que é o princípio ativo do Tilenol. Aí logo abaixo, aqui ó, do paracetamol, vem, aqui então é o nome comercial do medicamento, paracetamol é o princípio ativo. Abaixo do paracetamol vem a forma farmacêutica, por exemplo, se é comprimido, se é cápsula, se é drágea, se é líquido. Vem escrito a forma farmacêutica e a apresentação. Se é 500 miligramas, se é 750 miligramas. Então essa é a apresentação e a forma farmacêutica. Vem escrito também se é de uso oral, se é de uso tópico, se é de uso injetável, a via de administração do medicamento. E embaixo vem escrito se é de uso adulto ou de uso infantil. E mais embaixo vem a composição do medicamento. Aqui vai ser difícil de vocês verem, mas eu vou colocar o slide na plataforma e vocês vão enxergar. Aqui está escrito assim, ó. Composição, medicamento Anvisa, que seria o Tilenol, 500 miligramas. O que significa isso? Que tem 500 miligramas do princípio ativo em cada comprimido. Então, tem 500 miligramas de paracetamol
Cada comprimido revestido contém 500 miligramas de paracetamol e contém também as substâncias excipientes. O que são substâncias excipientes? São substâncias que compõem, que ajudam a compor o medicamento. Por exemplo, sacarose, água, outros tipos de açúcar, substâncias que servem para absorver. Então, são substâncias excipientes. Aqui em cima eu tenho o princípio ativo e embaixo eu tenho a substância excipiente. E aí vocês vão perceber que na parte superior aqui, ó, vem o medicamento de 500 miligramas e aqui vem o de medicamento de 750 miligramas. Para que serve isso? Para eles não precisarem imprimir dois tipos de bula. Vou imprimir uma bula de 750 miligramas e uma bula de 500 miligramas. Não, eu imprimo uma bula só e aí na caixa do medicamento eu vou ver se aquele medicamento é de 500 miligramas ou se aquele medicamento é de 750 miligramas. Certo? Qualquer dúvida, vai lá no mural e me pergunta. As informações ao paciente. Então, a primeira parte da bula é a identificação do medicamento. A segunda parte da bula são as informações ao paciente. Como que aparecem as informações ao paciente? Agora está muito fácil de entender a bula, porque as informações ao paciente aparecem em formas de perguntas e respostas. Então, por exemplo, são sempre as mesmas perguntas, só mudam as respostas porque os medicamentos são diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para que este medicamento é indicado? No caso do paracetamol, esse medicamento é indicado para tratamento de febres, dores moderadas, dores relacionadas a gripes, resfriados, dores de cabeça, dor de dente. Então, aqui é para a indicação do medicamento. Embaixo é como esse medicamento funciona, o mecanismo de ação desse medicamento. Como que o paracetamol funciona? O paracetamol, ele é um analgésico e antitérmico. Então, ele age no centro regulador da nossa temperatura, do sistema nervoso central, e ele diminui a sensibilidade à dor. O efeito desse medicamento, do paracetamol, tem início entre 15 e 30 minutos. Então, ele tem um efeito bem rápido e dura em média 4 a 6 horas. Ele começa a fazer efeito em 15 ou 30 minutos e o efeito dura de 4 a 6 horas. Então, essas vão ser sempre as primeiras perguntas. Depois vem a pergunta número 3, que seria a contraindicação, quando eu não devo usar esse medicamento. Aí, no caso do paracetamol, você não deve usar esse medicamento quando você tiver alergia, hipersensibilidade, não só ao paracetamol, mas a qualquer substância que tenha no medicamento. Pode fazer parte das substâncias excipientes. Por exemplo, o medicamento tem sacarose e você é alérgico à sacarose. Você não pode tomar aquele medicamento. Tem que ter cuidado também os usuários de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque esse medicamento ele é rico em açúcar. Então, todo medicamento é metabolizado pelo fígado. Então, além de ser metabolizado pelo fígado o medicamento, o princípio ativo, você tem o açúcar que vai ser metabolizado pelo fígado e ainda tem a bebida alcoólica que também é metabolizada pelo fígado. Então, você vai ter uma sobrecarga no fígado. Então, usuários de bebida alcoólica tem que ter cuidado para não deixar ocorrer nenhuma doença do fígado se ficar tomando paracetamol junto com bebida alcoólica. E aqui, ó, aparecem também algumas frases, não sei se vocês já perceberam na bula, aparecem algumas frases em negrito. Essas frases em negrito, em fonte diferenciada, a gente chama de frases de alerta.
Essas frases, elas visam alertar a gente sobre alguma instrução, alguma informação que o fabricante quer que a pessoa que está tomando tenha mais atenção naquilo ali. Por isso que é chamada de frase de alerta. Eu quero que você tenha mais atenção. Então, aqui nesse caso, a frase de alerta é: este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. Sabemos que temos paracetamol para adultos e temos paracetamol infantil. Nesse caso, a gente está falando de um paracetamol para adulto. Então, é contraindicado para crianças menores de 12 anos. Eu acho que eu tenho paracetamol infantil aqui. Enfim, não achei o paracetamol infantil ali, mas eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem do paracetamol infantil. Ele vem até em forma farmacêutica de xarope, com mais açúcar ainda. Vem também na bula essa quarta frase aqui, essa quarta pergunta, na verdade, que é o que eu devo saber antes de utilizar esse medicamento. E aí, essa pergunta, ela entra dentro das advertências e precauções, porque dentro da resposta dessa pergunta tem instruções sobre medidas antecipadas, avisos que vão te alertar em relação ao medicamento. Você pode ter dor de cabeça, você pode ter enjoo. Então, o que vem escrito nessa, respondendo essa pergunta? Você não deve tomar uma dose acima da dose recomendada pelo médico, uma superdose. Você não deve usar esse medicamento por mais de 10 dias para febre ou para dor, exceto que seja orientação médica. Você deve consultar um médico se a dor ou a febre piorar quando você estiver utilizando esse medicamento por muito tempo. E em caso de mulheres grávidas ou amamentando, o período que vai ser feita a administração desse medicamento tem que ser bem curto. O paracetamol, ele ainda é um dos medicamentos analgésicos e antitérmicos mais indicados para mulheres grávidas, mas tem que ser em período curto. Se continuar a febre e a dor, voltar ao médico. Como eu falei para vocês, as frases de alerta são frases que vão aparecer aqui, em negrito, e elas visam dar destaque a qualquer tipo de advertência, precaução, contraindicação, que já apareceu na bula em algum momento, mas eu quero frisar aquilo ali, eu quero dar ênfase àquela informação. Então eu coloco em forma de frase de alerta. Então aqui está de novo, esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem a orientação médica ou de um cirurgião dentista. Atenção diabético, esse medicamento tem açúcar, tem sacarose. Informe ao seu médico ou ao seu dentista se você está fazendo uso de qualquer outro tipo de medicamento, porque apesar do paracetamol ser um medicamento sem tarja, um medicamento MIP, isento de prescrição médica, um medicamento que não gera tantas interações assim, pode ser que ele corte o efeito de algum outro medicamento, pode ser que no seu caso haja algum outro tipo de reação. Então, toda vez que vocês forem a uma consulta médica, é interessante falar ao médico se está tomando algum tipo de medicamento, outro medicamento. Precauções e interações medicamentosas.
Na literatura do paracetamol não existem interações medicamentosas graves com ele. Então ele é um medicamento que não possui tantas interações medicamentosas, na verdade não possui interação medicamentosa com outros medicamentos, a não ser que seja específico, porque como eu sempre falo para vocês, cada corpo é um corpo, então cada organismo vai reagir de uma maneira. Então pode ser que comigo aconteça de uma forma, mas com você aconteça de outra. Todo medicamento ele é testado in vitro, ele é testado para acontecer daquela maneira. Só que o seu corpo pode ser diferente, pode reagir diferente, tá? Então a gente tem aqui, ó, a absorção do paracetamol, ela vai ser mais rápida se a pessoa estiver em jejum. Mas isso não significa, se a pessoa tiver acabado de comer, que ela não vai absorver o medicamento. Ela vai absorver o medicamento sim, só que vai absorver numa velocidade menor. Mas a quantidade de medicamento que vai ser absorvida vai ser a mesma. Tanto em jejum quanto a pessoa que acabou de se alimentar. Vai ser a mesma quantidade de medicamento absorvida, só que em uma velocidade diferente. Quem está em jejum absorve mais rápido e quem acabou de comer absorve de maneira mais lenta. Aqui, ó, de novo, o paracetamol utilizado com álcool pode gerar lesão no fígado, então isso repete toda hora na bula. Em relação à interação medicamentosa, a interferência do paracetamol na metabolização de outros medicamentos e a influência em relação à toxicidade do paracetamol não são relevantes, ou seja, o paracetamol foram feitos estudos de controle de qualidade antes de lançar ele no mercado e não foram encontradas interações ou efeitos adversos relevantes nesse medicamento. Por isso que ele é um medicamento MIP, que ele pode ser vendido até sem receita médica. Além daquelas perguntas, tem aqui, ó, pergunta número 5. Onde e por quanto tempo eu devo guardar esse medicamento? Isso vai mudar de medicamento para medicamento, mas a pergunta número 5 é sempre essa. Onde e por quanto tempo eu posso guardar esse medicamento? Se vocês pegarem a bula do losartana, do captopril, da amoxicilina, vocês vão ver que a pergunta número 5 é essa. Onde e por quanto tempo eu posso guardar este medicamento? Só vai mudar a resposta. E aí vem a resposta, você deve conservar esse medicamento em temperatura ambiente, protegido de luz e umidade. Vem a validade do medicamento, a validade vem na embalagem, vem também aqui, ó, em forma de frase de alerta. Não use medicamento vencido, por mais que ele esteja com aspecto legal, não é o ideal utilizar o medicamento vencido, porque ele pode ter perdido a propriedade terapêutica, mas ele pode também ter sofrido algum tipo de reação interna ali entre as substâncias e aquilo te causar mal. Para sua segurança, mantenha sempre o medicamento na embalagem original. Nada, vou trocar de embalagem porque essa embalagem é de vidro, pode quebrar, vou colocar na embalagem de plástico. Não, o medicamento está ali naquela embalagem de vidro justamente porque foram feitos testes de controle de qualidade, onde o medicamento se mantém com as propriedades terapêuticas dele ativas ali naquela embalagem. Se você troca de embalagem, você pode modificar a terapêutica do medicamento. Vem também o formato do medicamento. Por exemplo, se o medicamento é líquido, vem escrito, olha, o medicamento líquido, límpido, cor avermelhada, ou se é um comprimido. Comprimido, ovalado, cor branca, comprimido revestido, amarelo. Por que vem escrito isso? Caso você abrir a cartela e ver o comprimido de outra cor que não seja a cor que está escrito na bula, mesmo que esteja dentro do prazo de validade, você
você não vai tomar aquele medicamento. Aquele medicamento tem que voltar para a farmácia para identificar se tem algum problema no lote de todos aqueles medicamentos ou se foi algum erro de acondicionamento, mas o medicamento não pode ser tomado. Antes de utilizar o medicamento, observe o aspecto que eu acabei de falar com vocês. Caso vocês observem qualquer mudança no aspecto do medicamento, você não utilize o medicamento. Leva de novo para a farmácia, que o farmacêutico vai entrar em contato com o saque, ou até mesmo você pode entrar em contato com o saque. Ou se você recebeu um cliente com um medicamento que está lá, olha, o medicamento era para ser branco ovalado, o medicamento está esfarelando e está amarelo, o cliente chegou e mostrou aquele medicamento no balcão para você. Você vai dar razão a ele, vai chamar o seu farmacêutico, vai mostrar o medicamento para o farmacêutico vai ver se tem outras reclamações em relação àquele medicamento, vai ver se é um problema de lote, vai entrar em contato com o saque, tá? Então, se o cliente chegar reclamando na farmácia, você tem que dar atenção a ele e identificar se foi algum erro de acondicionamento ou se é um erro no lote do medicamento. Além dessas perguntas, vem outras perguntas, como eu devo usar esse medicamento, isso vai mudar, por exemplo, o anticoncepcional é diferente para cada tipo de anticoncepcional. Aqui está escrito como você deve usar o paracetamol. A sétima pergunta é o que eu devo fazer se eu esquecer de tomar o medicamento. A oitava pergunta, quais são os males que esse medicamento pode causar? E a nona pergunta é o que fazer se alguém tomar uma quantidade maior desse medicamento e sofrer algum tipo de intoxicação. O ideal, na maioria dos casos, é a pessoa ir ao médico, certo? No final, quando acabarem as perguntas nada mais são do que as informações ao paciente, muito mais fácil agora. Antigamente vinha tudo assim, ó, um texto só. Agora vem em forma de perguntas e respostas, muito mais fácil de entender. Aí no final da bula, vocês vão ver que tem os dizeres legais. E nos dizeres legais vem aqui, ó, MS, que é o número do medicamento, um número de registro do medicamento no Ministério da Saúde. Então, significa que aquele medicamento passou pelo controle de qualidade e ele tem um registro no Ministério da Saúde. Mais embaixo, vem as informações do farmacêutico, o nome do farmacêutico e o CRF dele, o número, o registro dele no Conselho Regional de Farmácia. E mais embaixo vem as informações do laboratório que fabricou aquele medicamento. Vem o endereço do laboratório, o telefone do laboratório, o CNPJ do laboratório, todas as informações do laboratório aqui nos dizeres legais. E aí termina a bula do medicamento. Então a bula do medicamento, ela está dividida em identificação do medicamento, informações ao paciente e dizeres legais, certo? Agora a galera está inventando alguns medicamentos aí para dar em kit festa, né? Aqui tem o TPM Control, Ressacol. Tem um exercício da página 57, teoria na prática, mas esse exercício, quem quiser fazer pode fazer, porém eu vou deixar um formulário na nossa plataforma para vocês fazerem o formulário da plataforma, tá? E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre interações medicamentosas. Olha o que nós temos aqui, ó. Medicamento, direção, bebida alcoólica, comida, chazinho. Temos uma combinação perfeita? Nem sempre, né? Dependendo da combinação, nem sempre é perfeita. E nós vamos ver isso na próxima aula. Agora, nós vamos fazer o nosso exercício relacionado à bula. Bora comigo lá para a plataforma para ter
terminar o exercício e tirar todas as dúvidas em relação ao conteúdo, tá bom? Vamos lá. Estude sem moderação. Vambora, galera.